Olá, meus queridos, uma boa noite para vocês, ou uma tarde, um bom dia. Não sei qual vai ser o horário que você vai assistir essa live, mas é um grande prazer estar aqui com você hoje, no Dia Internacional da Pessoa Idosa. Um dia de comemoração, mas que também traz pra gente tantos desafios, né? Tantas reflexões, quantas coisas que a gente precisa pensar no dia de hoje. Gostaria que fosse só a comemoração, mas infelizmente nós que trabalhamos, né, nesse campo do envelhecimento, campo da gerontologia, e principalmente vocês, idosos, né? Vocês sabem qual é a realidade que vocês enfrentam hoje no Brasil. Então, para mim, hoje é uma grande satisfação estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto, para trazer esse panorama do envelhecimento das pessoas no Brasil e também trazer o que a gente precisa pensar, né? Quais são os desafios, quais são as questões que a gente tem para resolver, para que os nossos idosos, né, para que nós consigamos aí envelhecer com muito mais qualidade de vida, tá bom? Quero dar boa noite a você que está me assistindo no Instagram, você que está me assistindo aqui também no Facebook. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live, tá bom? Deixe o seu boa noite aí para mim, boa noite Lúcia Manhã, e seja bem-vinda. Você também que está chegando por aí no Facebook, deixa também o seu boa noite, tá bom? É muito bom saber que vocês estão aqui presentes nessa live comigo. Para quem não me conhece, sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, trabalho já há 12 anos com pessoas idosas e para mim sempre é uma satisfação estar falando sobre o envelhecimento. Como eu disse para vocês, hoje eu quero falar um pouco sobre o panorama, né? O perfil sociodemográfico dos idosos brasileiros, né? As condições de vida dos idosos brasileiros. É importante a gente entender isso para que realmente a gente consiga mudar e transformar essa realidade. Boa noite, Cesário Moura. Boa noite, Francisca. Sejam bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, então, entender um pouco mais sobre esse cenário do envelhecimento populacional no Brasil, né, gente? Bom, quando a gente fala de expectativa de vida, né, no Brasil, a gente sabe, se você não sabe, vai saber agora, que lá em 1950, nossa expectativa de vida era de apenas 50 anos. Então, nesse sentido, a gente teve um avanço muito grande, porque em 2020 a nossa expectativa de vida já era de 76 anos, né? Então, isso significa que quem nasce hoje tem uma perspectiva de viver até os 76. Olha que coisa boa, né? Que coisa boa. Os nossos anos se estenderam, né? A gente não morre mais com 50 anos, né, Vilma? Boa noite, Vilma. Seja bem-vinda, tá? Mas a gente hoje vai aí até os 76, né? Sabendo que o grupo de idosos que mais cresce é o grupo das pessoas com mais de 80 anos. O que vai trazer também para a gente inúmeros desafios, mas também uma comemoração, né? De saber que hoje nós temos muito mais pessoas que estão naquele grupo dos mais idosos, né? A gente chama o grupo das pessoas com mais de 80 anos como o grupo dos mais idosos, mais longevos, né? Esse é o grupo que mais está crescendo. Em relação aos números de pessoas idosas no Brasil, lá em 1950 nós tínhamos aí por volta de 2,6 milhões de pessoas idosas. Hoje a gente já tem mais de 30 milhões de pessoas idosas no Brasil, com a perspectiva de que em 2060 a gente tem o dobro disso, né? A gente tem aí por volta de 73 milhões de pessoas idosas. Então, lá em 1950 nós tínhamos aí por volta de 4%, 4,9% da nossa população era formada por pessoas idosas. Já em 2020, a gente já tinha por volta de 14, quase 15% da população brasileira formada por idosos. E isso tem uma força muito grande, inclusive do ponto de vista político, tá, gente? Os idosos hoje, do ponto de vista político, do ponto de vista do mercado, né? A gente sabe que hoje as empresas estão se preparando para atender pessoas idosas, se especializando e qualificando cada vez mais aquilo que elas oferecem para os idosos, justamente porque é uma população que está crescendo muito, que tem um certo poder aquisitivo. Por que eu falo um certo poder aquisitivo? Porque, como vou falar para vocês, na parte da renda, a renda dos idosos é uma renda baixa, falando de forma geral, né? Mas são pessoas que têm uma renda fixa. Né? O que a gente viu na pandemia, por exemplo? Muitos familiares aí dependendo das pessoas idosas, né? Porque muitas pessoas ficaram desempregadas e quem mantinha a residência, os idosos. Então, hoje, o próprio mercado, as empresas estão atentas para o consumidor 60 mais, que é o que eles chamam aí os idosos, né? Boa noite, Rugiane.
Boa noite, Vilma, também Gomes. Seja bem-vinda, tá bom, Vilma? Aqui no Facebook também Marinês, Lu Pereira, Sônia Regina, deixa eu ver quem mais, Adélia. Sejam bem-vindos, tá bom? Então hoje a gente já sabe que o consumidor idoso, que a pessoa idosa tem uma força muito grande, né? Quando a gente fala no Brasil de envelhecimento, né, no Brasil de porcentagem de pessoas idosas por regiões no Brasil, uma coisa que é muito interessante, inclusive, para a formação de políticas públicas, para os profissionais da área de gerontologia. Eu não sei, bom, eu quero atuar na gerontologia, mas no meu estado não tem muitos idosos, né? Onde eu posso atuar? Ou, eu pretendo trabalhar para que no meu estado as pessoas envelheçam bem, envelheçam com saúde, alcancem mais anos de vida. Entender como que dá essa dinâmica e por regiões também é muito interessante. Então hoje a região que abriga mais pessoas idosas no Brasil é o Sudeste. Aqui no Sudeste nós temos aí 46% dos idosos residindo aqui. Depois da região Sudeste a gente tem o Nordeste e aí depois as outras regiões. Mas a região Sudeste tem 46% dos idosos no Brasil. E o Nordeste tem aí por volta de 25%, 26%. Então, somando essas duas regiões, nós temos aí 70% dos idosos concentrados na região Nordeste do Brasil, na região Sudeste do Brasil e na região Nordeste, tá? Além disso, quando a gente fala na questão da perspectiva de gênero, a gente sabe que hoje 55% dos idosos são mulheres. Isso acontece por diversos motivos, né? Porque quando a gente vai olhar, né, a questão dos anos a mais que se vive, a gente sabe que as mulheres vivem por volta de 8 anos a mais do que os homens. Por que isso acontece? Por diversos motivos, né? A gente tem uma alta taxa de mortalidade, por exemplo, de homens por problemas cardíacos. A gente sabe que os homens não procuram tanto os serviços de saúde como as mulheres. A gente tem um abuso de álcool e drogas entre os homens. Infelizmente, isso veio crescendo também entre as mulheres na pandemia, mas ainda é uma realidade muito masculina. A gente tem o fato de que a gente tem o maior número de homicídios, né, de assassinatos entre pessoas do sexo masculino. Então, tudo isso vai fazer com que os homens morram mais cedo do que as mulheres. As mulheres no Brasil vivam aí por volta de 8 anos a mais do que os homens, né? Porém, também vão ser as mulheres que vão estar mais numa situação de dependência, justamente por viver mais. Então, claro, quem vive mais tem maiores chances, né, de sofrer com as demências, né, e de sofrer com outras complicações de saúde também, que vão fazer com que essa pessoa futuramente precise da ajuda de outras pessoas, né. Claro que a gente pode mudar essa realidade se a gente investe nos 5 pontos que eu vou, nos 4 pontos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e esse é o ponto principal da live de hoje, o que eu vou fechar para vocês aqui falando do que eu acho que é importante a gente estar investindo, tá bom? Bom, falando na questão dos domicílios, né? Hoje, nas famílias onde há idosos, esses idosos, 50% dessas famílias onde há idosos, esses idosos são chefes de família. Isso significa que eles contribuem muito para a renda daquele domicílio, tá? Os idosos não estão ali vivendo de favor, recebendo o apoio de outras pessoas. Na verdade, muitas vezes eles podem até receber, né, um auxílio de cuidado, né, na rotina, no cotidiano, mas falando principalmente do ponto de vista da renda, são eles aí que estão mantendo esses lares, né, pelo menos aí por volta de 50%, 60% dos lares onde tem pessoas idosas, eles são os maiores responsáveis pela questão financeira daquela família. Outro ponto muito interessante para a gente entender em relação à realidade dos nossos idosos no Brasil é a questão da educação, né? Infelizmente, uma grande parte dos nossos idosos tem uma média aí, se a gente for falar assim, média de níveis, né, de anos de estudo, a média aí dos idosos são de 6 anos de estudos, né? Então a gente tem ainda um grande número de idosos que são analfabetos funcionais, né? A gente tem 77% dos idosos alfabetizados. O que a gente significa alfabetizado ali, né? Sabe ler, pelo menos escrever o próprio nome. Isso seria basicamente o alfabetizado. Não significa que essa pessoa sabe ler e compreender o que ela lê, tá, gente? Eita, meu cabelo aqui não quer sossegar, não. Mas não significa que eles sabem, que eles compreendem o que eles leem, né? Mas significa que sabe pelo menos escrever e ler ali, basicamente, o próprio nome. Mas, em média, os idosos só estudaram 6 anos no Brasil. Então, a gente tem um grupo
de pessoas idosas que infelizmente não conseguiram alcançar um grau maior de estudo. Isso vai ter os seus reflexos em várias coisas, por exemplo, na questão da renda, né, na questão da própria profissão, na questão do acesso aos serviços de saúde, aos programas de saúde. São pessoas que têm renda baixa, então que dependem basicamente do Sistema Único de Saúde, que é um grande avanço, é um grande ganho, mas que ainda não consegue dar conta das demandas da população idosa. Então, quando a gente fala de níveis educacionais, a gente olha para todo o recorte socioeconômico também dos nossos idosos, né? Em relação à questão da renda, 51% dos idosos brasileiros têm uma renda de, no máximo, um salário mínimo, né? Então, vejam aí o quanto que é complicado hoje você ser idoso no Brasil e ter uma renda de, no máximo, um salário mínimo, que não dá conta de nada, né, gente? Se a gente for pensar o preço de um aluguel, né, pensando que muitas pessoas, muitos idosos não têm casa própria, pagam aluguel, tem a própria alimentação, tem os gastos com saúde, né? Uma parte muito considerável dos idosos tem limitações físicas também, né, que vão fazer com que essas pessoas precisam de transportes adaptados que muitas vezes não vão encontrar. E aí, numa situação de emergência, tem os gastos com transportes particulares também, né? Tem os gastos, enfim, com remédios, né? Com várias questões. Tem os idosos que precisam de cuidadores também, lembrando aí que a gente tem aí por volta de 50% a 60% dos idosos brasileiros que têm comorbidade, que têm algum tipo de doença, que têm um diabetes, tem uma hipertensão, tem um problema cardíaco, né? Tem os idosos, o grupo dos idosos que tem as próprias demências também, que precisam de ajuda dos familiares, de cuidadores. Imagina tudo isso vivendo só com um salário mínimo. Então, isso realmente é muito complicado, além do fato de que esses idosos também contribuem para a renda da família. Então, se a gente for levar isso em consideração, a gente observa, né, qual é o estado de precariedade da maioria dos idosos brasileiros, infelizmente, né? Bom, falando da questão do quanto que esse idoso se prepara ou não para o futuro, né? Hoje no Brasil apenas 80%, né, da população brasileira se prepara para viver a longevidade. Isso significa, né, que hoje a gente tem, por exemplo, 67% dos idosos, eles vivem, aliás, 67% da renda total dos idosos vem apenas da aposentadoria. Lembrando que, em geral, essas pessoas recebem apenas um salário mínimo, né? Então, muitas vezes elas vão precisar trabalhar. A gente tem aí uma média de 20% a 22% dos idosos que são aposentados ou recebem algum benefício do INSS, mas ainda trabalham para complementar a renda, porque a renda é muito baixa. Então, não é um trabalhar só para se sentir bem, que seria ótimo. A gente poderia trabalhar até os 100 anos, se a gente quisesse. Se isso faz bem, né? Faz bem pra gente, porque a gente quer, que é um projeto de vida, porque faz bem para nossa cognição, para nossa funcionalidade. Mas o que acontece muitas vezes na realidade do Brasil não é essa, do idoso ter que trabalhar para ele se manter, para ele ter o seu meio de subsistência, já que um salário mínimo não dá conta de você viver bem, né? Então essa é uma realidade também. E aí o que acontece, gente? Desse panorama muito rápido da realidade dos idosos aqui no Brasil, para que a gente entenda que a gente precisa trabalhar aí, eu diria, quatro tipos de educação para a gente melhorar a qualidade de vida dos idosos brasileiros. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, né? O primeiro tipo de educação que eu acho que a gente precisa ter no Brasil é a educação gerontológica. Lá no Estatuto do Idoso fala sobre isso, na Política Nacional do Idoso fala sobre isso, mas é algo que a gente não tem no Brasil. O que é educação gerontológica? A gente ter acesso, né, aos estudos, a compreensão do que é o processo de envelhecimento, de quais são os ganhos, quais são os desafios, o que acontece do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, quais são as necessidades das pessoas idosas, porque à medida que a gente tem a educação gerontológica, né, nós nos preparamos para o nosso próprio processo de envelhecimento, que acontece no dia a dia, nós nos desfazemos dos preconceitos e dos mitos que nós temos, né, enquanto sociedade em relação ao processo de envelhecimento, e tudo isso, né, vai levar ao idadismo, né, vai levar ao ageísmo, vai levar a todo esse processo, né, em que a gente vai
às vezes, muitas vezes causando um apartheid, né? Uma separação dos idosos, né? Uma desqualificação das pessoas idosas. A gente acaba excluindo os idosos dos programas sociais, dos projetos, do mercado de trabalho, da convivência social. E isso acontece porque a gente não tem uma educação gerontológica. Então, se lá desde, né, das fases iniciais da nossa vida, lá desde começou a estudar, começou a entrar na escola, se já se discutisse envelhecimento, se a gente já começasse a entender sobre esse processo, sobre os idosos, né, sobre essa multiplicidade de perfis de pessoas idosas e aprendesse a lidar com isso, a nossa realidade brasileira seria muito diferente. Porque hoje nós iríamos valorizar a população idosa e não desrespeitar, que é o que vem acontecendo, infelizmente, ainda no Brasil. Um outro tipo de educação, né, que eu acho que a gente precisa ter no Brasil é a educação em saúde, voltada para essa questão do envelhecimento, voltada para o envelhecimento saudável. E lembrando que quando a gente fala de educação em saúde, pensando já numa perspectiva de envelhecimento saudável, a gente fala de educação em saúde desde o início, né? A gente trabalhar a nossa alimentação, a gente trabalhar o exercício físico, trabalhar a nossa qualidade do sono, né? Trabalhar a necessidade da gente aprender coisas novas, da gente conviver socialmente, isso desde a mais tenra idade, porque não adianta só, claro, é importante a gente aprender tudo isso quando já somos idosos, isso vai nos dar mais qualidade de vida e vai prevenir outras complicações de saúde, isso é fato. Mas se a gente já começa a trabalhar isso, né, desde as idades iniciais, nós vamos ter lá na frente idosos mais saudáveis do que a gente tem hoje. Porque envelhecimento não é doença, mas infelizmente a gente tem uma grande parte de idosos que vem adoecendo, não por causa do envelhecimento, né? Mas que vem envelhecendo com doenças por conta do estilo de vida que veio lá da infância, da adolescência, da juventude, que vai desembocar numa fase de envelhecimento com complicações, com doenças. Mas se a gente trabalha esse processo antes, e justamente o trabalho nosso, né, nós que somos especialistas em gerontologia, é justamente esse, a gente já defender essa bandeira de cuidar do envelhecimento da nossa população, já cuidando da infância, da adolescência e da juventude, já trazendo essa discussão para as fases anteriores. Outro ponto de educação que eu acho muito importante é a educação financeira. No Brasil, nós não aprendemos a poupar para a nossa velhice. Isso é um problema muito sério, né? Muitas vezes, a gente deixa até de ter vínculos formais de trabalho. Claro que a gente tem uma realidade no Brasil de terceirização, né? Uma realidade aí de desvinculação, né, de precarização dos vínculos de trabalho, mas muitas vezes a gente tem, né, o acesso à renda, seja qual renda que for, a mínima que for, mas a gente acaba tendo um estilo de vida, um padrão de vida que ele tem um descompasso muito grande com a renda que a gente tem. Então a gente quer ter mais do que aquilo que a gente pode, a gente gasta tudo que a gente não tem, né? Cartão de crédito, dívidas, financiamentos, e a gente não poupa nada, nem R$1, nem R$10 por mês. O que vai acontecer quando você chegar lá nos seus 60, 65, que for, que você não tiver talvez mais condições de trabalhar, você vai depender exclusivamente da aposentadoria, que cada vez, né, se complica mais no Brasil você ser dependente do INSS. Quem é aqui aposentado pode dizer isso, pode falar isso aqui pra gente. Quanto que é difícil você se aposentar, quanto que a idade para se aposentar, os critérios de aposentadoria estão ficando cada vez mais complicados, né? O quanto que não tem atualização da renda dos aposentados e o quanto que isso é complicado para vocês. Então, se a gente aprende a poupar, e mais uma vez, aprende a poupar lá desde jovem, né? A gente vai ter uma velhice mais tranquila, né? Com mais renda para a gente conseguir lidar com os desafios e até para a gente viver mesmo as coisas que a gente gostaria de viver, com mais qualidade, viajar, passear, se alimentar bem. Mas se a gente abre mão, se a gente não entende, né, sobre educação financeira, inclusive eu pretendo ainda nesse ano começar a trazer lives para vocês sobre isso, se a gente não cuida da nossa vida financeira, a gente vai sofrer no processo de envelhecimento. Por último, e aí eu vou ler os comentários, né, vou ler as perguntas de vocês também, se tiver, é a questão da educação tecnológica, né? Hoje no Brasil a gente tem só 22% dos idosos que têm acesso à internet. Então, isso significa que a gente tem aí uma grande parte da população idosa que não sabe utilizar um computador, que não sabe utilizar um WhatsApp, que hoje é fundamental para tanta coisa, né? Inclusive, algumas semanas eu tive algum problema aqui
com a questão do meu pai, né? Algumas questões que ele tinha que resolver de banco, e aí eles insistiam, algo que seria até bom, né? Que era a questão da utilização de WhatsApp e tal, mas a comunicação teria que ser direto com ele, no celular dele, com o áudio dele, não sei o que. Ele ainda está aprendendo agora a utilizar, né? Por diversos motivos aí que não me cabe expor aqui na live, né? A vida do meu pai, mas agora que ele está aprendendo. E aí a gente teve um conjunto de complicações, né? Então, uma coisa que foi muito clara, ficou muito clara agora, principalmente nesse momento de pandemia, é que os idosos precisam ter educação tecnológica. Eles precisam aprender a utilizar o computador, né? Utilizar o celular, smartphone, iPhone, enfim, o que for, porque isso facilita muito a vida do idoso, né? Seja hoje em questão de as consultas médicas, que hoje a gente já tem a telemedicina, né? O suporte a outros profissionais de saúde também. Hoje você faz aula de yoga, de meditação, enfim. Você aprende coisas novas no celular. E isso ajuda o idoso em diversos sentidos, né? Trabalhar a cognição, ajuda a resolver a vida dele bancária, enfim, ajuda tantas coisas. Então a gente precisa da educação tecnológica também. Então eu diria que para os primeiros passos, claro que a gente tem vários outros, né? Para a gente melhorar a vida dos idosos no Brasil seria isso, né? Seriam esses passos, né? Educação gerontológica, educação em saúde, educação financeira e educação tecnológica. Mas, para a gente fazer isso, a gente precisa muito do apoio público, né, gente? A gente precisa do apoio dos gestores públicos, do apoio das empresas, né? Hoje, infelizmente, né, se a gente for olhar aqui a realidade do Brasil, o poder público ainda investe muito pouco na questão dos projetos voltados aos idosos, né? Eu tenho visto aí umas propostas muito interessantes dentro das próprias empresas privadas, né? Eu acho que isso está crescendo, inclusive hoje, amanhã e domingo está acontecendo um fórum de longevidade, né? Há uma discussão, há um investimento também privado, né? Uma preocupação na questão do mercado também, claro, porque as empresas querem vender, né? Mas é uma preocupação com a qualidade de vida dos idosos também. Até porque, né, os idosos eles querem ser bem atendidos, os idosos querem ter acesso a tecnologias, eles querem ter acesso a produtos, né, e a serviços que vão melhorar a qualidade de vida deles. Então isso demanda também do setor privado um investimento em conhecer vocês, em conhecer as demandas de vocês também, né? Então eu acho que a gente precisa, né, investir em conhecer melhor o perfil da nossa população idosa, em ajudar os nossos idosos, né? E eu estou aí nessa proposta com vocês, né? Eu quero dar uma boa noite para a Adélia, para a Carmita, boa noite para Arleide, seja bem-vinda, Arleide, gratidão pela sua presença, gratidão para a Francisca, né? Francisca colocou aqui no Instagram, obrigada por tantas palavras de apoio dedicadas ao Dia do Idoso, que Deus abençoe com sucesso e conquistas. Francisca, hoje, assim, depois de 12 anos, né, trabalhando com pessoas idosas, mas aqui nas redes sociais já indo para o 4º ano, gente, eu me sinto muito feliz, sabe? Hoje eu posso dizer que eu me sinto feliz porque eu sei que o meu pedacinho no mundo eu tô fazendo, sabe? Eu não consigo mudar o Brasil inteiro, não consigo mudar a minha cidade inteira, mas eu consigo ajudar vocês, né? Que estão me seguindo, que estão acompanhando o meu trabalho. Quantas pessoas, às vezes eu faço live com poucas pessoas, como está acontecendo aqui hoje. E aí eu deixo essa live aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. E quantas mensagens eu vou recebendo todos os dias, né? Inclusive quem me acompanha aqui no Instagram sempre vê. Eu sempre recebo depoimentos lá no YouTube, que é onde as pessoas procuram mais os vídeos, né? E todos os dias eu recebo pelo menos 1, 2, 3 depoimentos dos vídeos que eu faço. Isso significa que eu estou ajudando de alguma forma. Que eu não consigo mudar o Brasil inteiro, mas eu consigo mudar a vida de algumas pessoas, né? E já nesses anos todos fazendo isso, eu me sinto muito feliz, muito satisfeita. Quero agradecer a vocês que me acompanham, vocês que participam aí do meu trabalho. Quero parabenizar vocês, né, aos idosos que resistem, aos idosos que continuam aí na luta, né, na luta pela melhor qualidade da própria melhor qualidade de vida, mas pela qualidade de vida dos idosos, né, enquanto grupo, dos idosos brasileiros, dos idosos da própria família. Quero parabenizar vocês demais, gente, demais. É uma conquista muito grande a gente ter uma população hoje idosa, né, de mais de 30 milhões de pessoas, né, o quanto que isso é lindo e o quanto que a gente precisa valorizar, o quanto que a gente precisa trabalhar pela valorização, pelo respeito do idoso, o quanto que o idoso também ainda precisa se posicionar, né, se colocar enquanto ator nesse palco, enquanto protagonista, enquanto aquele que está aqui lutando pelos direitos e que não vai desfalecer, né, e que não vai se esconder, que não vai se calar.
mas que vai fazer com que os seus direitos sejam respeitados, né? E eu tenho uma gratidão muito imensa mesmo, né, pelo trabalho que eu faço, por esse chamado que eu tenho, que eu acredito que é um chamado divino de estar trabalhando com vocês aí, de estar contribuindo de alguma forma, tá bom? Parabéns para vocês, gente. Parabéns, Rugiane. É Rugiane, né? Que fala o seu nome, Rugiane Abreu. Parabéns, Rugiane. Parabéns, Francisca. Parabéns aqui no Facebook para vocês que me acompanharam, para vocês que vão me assistir depois. Gente, gratidão mesmo. Que vocês tenham aí um excelente dia, né? A Francisca colocou aqui, tem 65 anos e agradeço por suas lindas palavras. Poxa, Francisca, parabéns mesmo, né? Você está aqui nas redes, você faz parte dos 22% que acessam a internet. Isso é um motivo de muita gratidão, né? De muita alegria. E que mais idosos aí venham para as redes sociais, venham para a internet, venham descobrir esse mundo, né? Tão gostoso que é o mundo aí da internet, né? Sônia, linda, gratidão, gratidão, gratidão. Gente, um forte abraço para vocês, que vocês tenham aí uma ótima sexta-feira. E a gente se encontra aí nas próximas lives. Continue acompanhando meus conteúdos. Dei uma passeada lá no meu canal do YouTube, que tem mais de 400 vídeos falando sobre envelhecimento. Sobre todos que vocês imaginarem das dúvidas de vocês, tem vídeos lá. E se vocês quiserem sugerir mais vídeos, mais temas, fiquem à vontade que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês, então. A gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau.